Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje vamos tratar sobre a questão da propriedade da terra, as transformações nas relações de trabalho no campo, as lutas e experiências camponesas na apropriação e exploração da terra. Hoje no Brasil podemos observar que existe uma desigualdade na distribuição da terra, ou seja, há um enorme número de pequenos proprietários e um grande número de donos das grandes propriedades rurais. Nossa atual Constituição Federal, em seu artigo 186, determina que a propriedade privada só tem seus resguardos quando cumprida a legislação ambiental e trabalhista e a sua posse não gere conflitos e que atenda às demandas da coletividade. Em nossa história, desde o início da colonização, a questão do uso e posse da terra fez parte do cenário nacional. Vamos relembrar? Dom João III, rei de Portugal, criou em 1534 um sistema que consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar a administração para particulares, principalmente nobres com relações com a coroa portuguesa. Essa divisão ganhou o nome de capitanias hereditárias. Durante o período imperial do Brasil, todas as terras pertenciam ao rei, sendo que somente ele tinha o poder e o direito de doá-las. Alguns homens livres instalavam-se em propriedades menores para produzir alimentos, porém não eram proprietários, apenas exerciam a posse da terra. Em 1850, com a Lei de Terras, foi garantido os interesses dos grandes proprietários. Quem estava na terra recebia o título de proprietário, desde que produzisse. Essa ocupação só seria por meio de compra e venda ou autorização do rei. Ainda assim, a distribuição de terras era injusta. Já no governo de Getúlio Vargas, foi autorizada a desapropriação de terras que não atendiam aos interesses públicos, sendo que o dono deveria ser indenizado. Em termos de direito, temos a máxima: o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Após o governo de Getúlio Vargas, em 1946, a Constituição Democrática determinou que a terra devesse cumprir sua função social, ou seja, a partir do momento em que o homem obtém dela um local para sua moradia e é capaz de extrair alimentos, fruto do seu trabalho, para a manutenção própria da sua família. Nossa atual Constituição, em seu artigo 5º, garante o nosso direito de propriedade. Ainda assim, temos uma desigual distribuição de terras no Brasil, mas ao longo de nossa história, muitos erros foram corrigidos. O direito de propriedade e a função social da terra foi concebida como uma garantia de liberdade. Agora que você adquiriu conhecimentos sobre a questão agrária no Brasil, vamos refletir. Exercício 1. A má distribuição de terras é um problema que iniciou quando o Brasil ainda era colônia. Quais foram as principais causas deste problema? Alternativa A: escravidão e economia baseada no plantio de cana-de-açúcar. Alternativa B: estabelecimento de capitanias hereditárias e cultivo baseado na monocultura de cana-de-açúcar. Alternativa C: exploração de minérios pela coroa portuguesa e destruição de aldeias indígenas. Alternativa D: tomada de territórios por bandeirantes e economia baseada na pecuária extensiva. E alternativa E: nenhuma das alternativas. Resposta correta:
Letra B. Lembrando que a doação de terras foi uma forma encontrada pelo rei de Portugal para colonizar o Brasil e explorar nossas riquezas. Exercício 2. Qual é a ideia defendida pela função social da terra consagrada pela Constituição de 1988? Alternativa A. A terra deve ser usada exclusivamente para produzir alimentos. Alternativa B. A terra deve ser preservada para as gerações futuras. Alternativa C. A terra tem que gerar benefícios para a sociedade. Alternativa D. A terra deve contribuir para o fortalecimento da economia brasileira. E alternativa E. Nenhuma das alternativas. Resposta correta, alternativa B. A terra deve ser preservada para gerações futuras. Lembrando que a função social da terra deve garantir os direitos dos trabalhadores, do meio ambiente e da fraternidade. Dessa forma, encerramos nossa aula. Até a próxima e continue perseverando. Você só tem a ganhar.